Olá, seja bem-vindo ao podcast do Bill. Todo mês ou toda semana, como assim, Deus permitir, vamos estar largando um podcast aqui para agregar, para somar na tua vida. Me acompanhe, me siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo. O tema é liderança. Vamos trazer algumas pessoas aqui para podermos entrevistar, podemos conversar, podemos somar um pouquinho na vida do outro. Aprendi com um filósofo brasileiro que quando você vem com pão e eu vou com outro pão, a gente multiplica, divide, você vai embora com o meu e com o seu pão e eu vou embora com o meu e com o seu. Isso o fator agregador. Eu quero falar hoje sobre uma mentalidade, como construir uma mentalidade vencedora. A Bíblia vai dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Eu poderia falar sobre muitas coisas. Eu posso falar sobre a ansiedade, posso falar sobre o medo, sobre a depressão, mas eu quero falar sobre aquilo que o Augusto Cury já falava e ainda fala há muito tempo: o vício em pensar. Longe de demonizar a atividade intelectual, o Cury nos alerta sobre hábitos que prejudicam os seres humanos, que é esse ato de pensar. Segundo Augusto Cury, o excesso de pensamento e o acúmulo de informações, típico SDA, perturbam a criatividade, o raciocínio, mais fundo a capacidade de viver o presente. Olha que interessante. Multiplicamos nossas funções, nos cobramos alta produtividade, nos dispersamos em inúmeros canais de comunicação. Como resultado, vamos nos sentindo sempre um passo atrás, correndo contra o tempo e a vida se esvai. Então, nesse ritmo frenético, a reflexão ela fica esquecida, a mente se sobrecarrega de sinais de esgotamento. E sabe o que é interessante? É que ele rotula o SDA, o pensar demais, como o mal do século. E eu quero destacar algo bem interessante. Pensar demais, o que é, afinal de contas? Pensar demais é quando o que você pensa atrapalha aquilo que você quer. Pensar demais é quando aquilo que você pensa atrapalha aquilo que você quer. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com Mike Peasley, entrevistaram 10 mil pessoas. E sabe o que é interessante? Olha que dado assustador. 99,5% disseram em 2019 que sofrem por pensar demais. A neuroplasticidade nos ensina que a gente pode abrir novos caminhos no cérebro. Isso aqui é fantástico. E não é algo muito novo, já vem se falando sobre isso, eu acredito que uns 5 a 10 anos. A neuroplasticidade diz que você pode mudar a estrutura física do cérebro ao mudar os pensamentos. Tu já pensou? Ou seja, para que você construa uma mentalidade de vencedor, você precisa criar novos caminhos neurais. Sim, a neuroplasticidade vai dizer o quê? Que você pode mudar a estrutura física do cérebro ao mudar seus pensamentos. É fácil? É claro que não. Mas pode ser um hábito. Você pode colocar isso dentro da sua disciplina diária. Eu vou criar novos caminhos neurais. Se eu vou todo dia para minha casa por esse caminho, hoje eu vou fazer uma outra rota. Hoje eu vou sentar numa outra cadeira. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda. Você está construindo estruturas físicas no seu cérebro. Isso aqui é fascinante. Porém, a Bíblia, ela já fala isso há muitos séculos. Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis, mas transforme a renovação do vosso entendimento. Não se conformeis com esse mundo, mas transforma pela renovação do teu entendimento. Tudo isso para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 1920, no Tour de France, os ciclistas fumavam cigarro no pé da montanha para abrir o pulmão. Aonde você quer chegar? Os tempos mudaram, ninguém hoje mais fuma cigarro andando de bicicleta ou praticando qualquer tipo de esporte. Mas quer ver que interessante?
Os cristãos, há muito tempo atrás, e infelizmente até os dias de hoje, demonizam a política. Existe lugar que é proibido falar de política dentro da igreja, sendo que a política se fala de capa a capa. Não estou falando sobre você usar o altar, eu estou falando sobre o assunto em si. Uma geração após outra vem evoluindo e desenvolvendo. E vai chegar um tempo, aqui é um pensamento meu, que vai haver uma discrepância, um penhasco que vai mostrar a diferença das igrejas. Eu, particularmente, vejo, de um lado, cristãos totalmente desinformados, e do outro lado eu vejo cristãos, pastores, igrejas totalmente performáticas. Eu nem sei se existe essa palavra, mas eu estou criando ela. Então, de um lado, os desinformados, e de outro lado, os superficiais, aqueles que estão olhando a performance o tempo todo. Essa semana eu assisti um seriado sobre a Copa de 2002, e sabe o que eu notei? Que no momento que o Ronaldo ele deixa aquele topete, ele simplesmente tira toda os publicitários, os jornais, o marketing de cima do tornozelo dele e coloca no cabelo. Então o Ronaldo, que era o machucado, ferido, agora é o Ronaldo com o cabelo do Cascão. Ele, sem querer, mudou o foco, aliviando o coração dos brasileiros. O que isso nos mostra? Que em 2002 nós não tínhamos uma seleção que estava com o Instagram na mão, nem tinha Instagram, pelo que eu me recordo, nem Facebook, era tempo do Orkut ainda, as comunidades. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão preocupadas o tempo todo com a sua performance. Eu estou aqui para que você venha construir uma mentalidade vencedora, e para isso, crie novos caminhos neurais. Colossenses 3:2 vai dizer: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 2 Coríntios 10:4-5 vai dizer que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Crie caminhos de obediência na sua mente. A mentalidade de vencedor, ela cria novos caminhos que levam os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Já não se trata mais daquilo que você quer, já não se trata mais daquilo que você pensa, já não se trata dos seus achismos. Rola algumas memes na internet, a minha opinião e a palavra, né? E aparece um trem passando por cima da opinião da gente, porque o que é nossa opinião perto da palavra? E é sobre isso que eu quero falar. A nossa mente, ela precisa criar trilhas sonoras. A Bíblia chama de veredas, novos caminhos. Por quê? Porque o pensamento, ele está cada dia mais acelerado e tem roubado o brilho das pessoas. Tem um filme que eu assisti há muito tempo, que é o Clique, onde ele acelera a dor, ele acelera o sofrimento porque ele não quer passar pelo processo. E chega no final da sua vida, ele começa a ver tudo o que está acontecendo e ele nota o quanto ele perdeu. Por quê? Porque ele quis rodar, ele quis sabotar o processo, o qual ia construir o caráter dele. Então, crie caminhos, trilhas sonoras, veredas na sua mente. Foi feita uma pesquisa com grupos universitários nos Estados Unidos, um tempo atrás, em Harvard, e eles pegaram o primeiro grupo e entregaram palavras e pediram para montar frases. Pegaram o segundo grupo também, colocaram várias palavras e pediram para montar frase. Porém, o segundo grupo tinha várias palavras com cansaço, idade, estresse, velhice, algumas doenças de pessoas mais idosas, e depois que pegasse essas palavras e formassem frase, tinha que se dirigir até uma outra sala, a 10 metros de distância. A conclusão que chegaram é que o primeiro grupo, ele pegou as palavras, montou as frases e saiu andando, rapidinho.
O segundo grupo, que monta as frases com palavras que levam a pessoas mais idosas, mais velhas, caminharam em passos lentos, ou seja, aquilo influenciou a vida deles, os passos deles. Então grava isso no teu coração. Grandes pensamentos levam a grandes ações. Pegou? Grandes ações levam a grandes pensamentos. Dentro disso, líderes de impacto, eles fazem 3 coisas em relação à sua mentalidade. A primeira delas, eles removem as veredas, os caminhos, as trilhas que atrapalham. Então, por exemplo, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu roía muita unha e era ansiedade. E eu descobri o quanto de bactéria tem debaixo das unhas e eu não conseguia. Mas chegou um tempo que eu falei: Senhor, eu vou descansar em Ti, eu vou viver uma nova fase na minha vida, eu não quero viver ansioso. E eu comecei a criar novos caminhos na minha mente. Faz mais de 10, eu acho que uns 13, 14 anos que eu nunca mais roí unha. Eu criei um novo caminho na minha mente, eu tirei a mentira e eu substituí pela verdade. Qual é a verdade? Eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, ele conhece meu deitar, o meu levantar, eu não sou órfão, eu tenho um pai. Eu construí um novo caminho, não tinha por que eu viver ansioso. Isso não quer dizer que eu não venha, volta e meia, ter picos ou momentos que a ansiedade quer bater na porta. Então, líderes de impacto, eles fazem 3 coisas, grava isso: removem, repõem e repetem. Eles removem caminhos antigos, eles repõem com novas trilhas. Eu tiro a mentira e coloco a verdade. Eu estou mexendo no fundamento. Você já construiu? Eu já construí. E para um prédio, para uma casa de madeira, você não precisa nem fazer sapata, você pode fazer um piso, um cimento, uma casa de madeira. Já uma casa de alvenaria de um andar, você precisa fazer as sapatas. Já uma casa de 2 pisos, além das sapatas, você precisa bater estaca, você tem que achar o solo, a parte firme. Aonde eu quero chegar? Criar novos caminhos é tirar fundamento velho e colocar fundamento novo, porque o odre novo, o vinho novo é colocado sobre odres novos. Se colocar sobre odres velhos, se rompe. Então, remova, repõe e repete. Aí você vai repetir isso por toda a sua vida. Toda vez que você descobrir um caminho velho, você vai substituir por um caminho novo, levando o teu pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso aqui é assustadoramente demais. Então, eu quero focar em 2 itens. Primeiro, vamos remover os caminhos antigos. Como? Salmos, o salmista, ele nos ajuda, ele vai dizer assim: o Senhor conhece o pensamento do homem e sabe como são fúteis. Então reconhece que o caminho que você tem na sua mente, ele não está agregando. Vocês estão ouvindo o barulhinho, né? Tem problema não, em breve a gente vai mudar o horário de gravação e vamos ter uma equalização bem melhor. É só o primeiro. Vem cá, ó, a gente vai mudar o caminho, vamos fazer um caminho novo. Isaías 58, versículo 12 diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Então, os teus filhos edificarão antigas ruínas, olha que legal, os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de quê? De caminho. Há caminhos que precisam ser restaurados. Sabe, aquelas pessoas que vivem dizendo: foi assim que eu aprendi, não é assim que eu faço, não vai dar certo, se não for do meu jeito eu não quero. Não tem problema de você ser realista, não tem problema de você olhar o ideal e idealizar a vida. O grande problema é você não estar com os pés no chão, porque entre o mundo ideal e o mundo real
muitas vezes é um penhasco que separa. Então você tem que ter essa noção, esse olhar macro e o olhar micro também. Continuando, eu sempre fiz 8 perguntas para os meus pensamentos. Sempre que eu estou em uma crise, em uma dificuldade na minha vida, em qualquer área, eu faço 8 perguntas. Tá pronto? É verdade esse pensamento? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? É excelente? É digno de louvor? Isso eu aprendi lá atrás com meu pai na fé, Francisco Júnior, Filipenses 4:8. E eu cheguei para ele certo dia, eu falei: cara, minha cabeça está um turbilhão, eu não sei o que eu faço. Eu estava no processo de libertação das drogas, isso há mais de 20 anos atrás. E ele falou assim: olha, tem um versículo em Filipenses 4:8 que Paulo ensina: tu sempre joga os teus pensamentos nesse filtro, e isso vai te ajudar. E eu fui ler, e sabe o que está escrito? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nisso. Nisso pensai. Está aqui o filtro. Quer criar novos caminhos na tua mente? Quer saber se o que você está sentindo, está pensando é de Deus? Joga no filtro. Eu estou aqui para criar uma mentalidade de vencedor na sua vida. Eu estou aqui para te ajudar, porque Deus já te deu essa mentalidade. Falta você criar um novo mindset na sua mente e deixar Deus trabalhar. A Google, um tempo atrás, perguntou o que as equipes de maiores sucessos tinham em comum. E eles lançaram o projeto Aristóteles, que fez algumas coisas do tipo: gastaram milhões, avaliaram 180 equipes diferentes, usaram 35 modelos estatísticos diferentes para responder o que uma equipe tinha diferente da outra. Em suma, chegaram a algo muito especial. Empresas de sucesso, elas têm segurança psicológica. Esse estudo e a definição de Armo Edmondson, professora da Harvard, diz que segurança psicológica é uma crença compartilhada por membros de uma equipe, de que ela pode assumir riscos interpessoais. Ou seja, o que isso significa para mim e para você? Será que a tua esposa, por exemplo, ela pode te questionar, a tua equipe pode te fazer pergunta, pode te sugerir novas ideias? Como você se sente quando alguém te critica? O estudo está falando sobre isso. Eu chamo de saúde emocional. Essa professora, ela chamou de segurança psicológica. Há muito tempo atrás, quando eu quis confrontar um pastor, um amigo meu disse assim: pode confrontá-lo porque ele é saudável emocionalmente. Eu tomei aquilo para a minha vida e eu carrego até hoje. O propósito é que a gente possa ser saudável emocionalmente. Nós não podemos misturar a atitude das pessoas. Dentro disso, a sua equipe, ela precisa ter essa segurança emocional, que ela pode te perguntar, ela pode te questionar. Eu não estou falando de desonra. Enquanto líder, você só consegue corrigir os erros que admite. Assistindo uma palestra na Summit, eu me deparei com esse material e eu coloquei um pouco da minha vida, um pouco daquilo que eu aprendi, e eu estou compartilhando contigo, porque não é honesto eu ficar com isso só para mim. Então olha só que interessante, todo líder que não pode ser questionado, ele acaba fazendo coisas questionáveis. Isso aqui é demais. Todo líder que não pode ser questionado acaba fazendo coisas questionáveis. Agora, o segundo passo, e aqui eu caminho para terminar esse podcast, espero que você esteja gostando. Se você já é da minha equipe, que bom. Olha só, Salmos 129, 23 a 24. Como repor uma nova vereda, um novo caminho, uma nova trilha sonora? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, ele nos ensina a sondar. Deus, olha o meu coração, prova o meu coração, os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver, Deus vai mostrar. E Deus muitas vezes vai usar o teu filho para mostrar, Ele vai usar a tua esposa para mostrar, Ele vai usar o teu amigo para te mostrar, mas você precisa ter saúde emocional, você precisa ter segurança psicológica e entender que você está num lugar seguro, num lugar onde você pode compartilhar, pode até confessar, porque é melhor confessar a tentação que confessar o pecado. Mas para isso, muitas vezes, a gente precisa desse ambiente seguro, que é o que a professora diz. Então, vamos lá. Os pensamentos sempre vêm da escolha ou do acaso. Estou aqui gravando. Eu já tinha uma hora marcada para gravar. Eu já vim preparado para gravar esse podcast. Ou seja, eu escolhi os pensamentos que eu estou tendo agora para te passar. Eu não estou aqui aleatoriamente falando aquilo que eu penso. Eu estou aqui falando algo que eu construí junto com muita coisa que eu bebo, que eu ouvi. Agora, o segundo ponto é que nós precisamos ter empatia. Como repor novos caminhos? Primeiro, pensamento vem da escolha do acaso. Grandes líderes escolhem os seus pensamentos. Nisso, pensai. Lembra do filtro? Segundo ponto, empatia. O que seria empatia? Entender do que alguém precisa e fazer algo a respeito. Mas como ter empatia? Se importando. Importe-se com que as pessoas com quem você se importa. Quando você perguntar do que alguém precisa, isso vai se tornar claro e visível o quanto a pessoa importa para você. Os melhores líderes transformam aquilo que pensam. Os grandes líderes transformam pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de crise, pensamentos conflitantes em grandes oportunidades para grandes pensamentos poderosos. Legal isso, né? Espero que esse podcast, que esse vídeo tenha te abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima.